E aí galera da Força, beleza? Decidi então fazer esse vídeo separado só com perguntas e respostas devido ao volume de perguntas que acabou se acumulando aí ao longo dos últimos dias e levando em consideração também que eu vou competir agora dia 7, sábado. Então provavelmente eu vou ter que ficar alguns dias sem postar, então para evitar que um volume ainda maior acabe se acumulando, eu decidi fazer esse vídeo. Eu sei que ele ficou um tanto quanto longo, então por isso eu já separei aqui na descrição o momento em que eu tô respondendo a pergunta de cada pessoa. Então quem quiser só receber a resposta da sua pergunta, clica ali, tá tudo certo. Quem quiser ver as perguntas de todo mundo, de repente aprender um pouco mais, aí assiste o vídeo inteiro. Vamos lá! Então galera da Força, esse a princípio vai ser o último vídeo antes do campeonato, então provavelmente vou dar mais uma modificada no formato do canal depois disso. Por isso vou caprichar bem na resposta das perguntas hoje, vou responder todas as perguntas que tiver por aqui, pelo menos as que eu achar mais coerentes de responder. Para começar aqui então, o Marcelo Marques pediu como ele pode montar um treinamento de força sem perder o volume muscular porque ele tem um campeonato em dezembro. Bom, eu acredito que nesse momento a melhor decisão que ele pode fazer é esquecer um pouco essa questão do volume muscular e tentar priorizar mais a força aí. Até porque comendo de forma adequada não vai perder uma quantidade significativa de massa muscular. E se perder alguma coisa, depois quando voltar a treinar normal, comer normal, seja o que for, vai recuperar rapidamente essa massa muscular. O Vinícius Caos fez a seguinte pergunta: quantas vezes por semana treinar força e quantos exercícios acessório? Então, quanto a exercícios acessório, eu acho interessante fazer um bom exercício por músculo que não é tão bem trabalhado assim no lift. Por exemplo, no supino, no meu caso, eu sinto muito bem o peitoral e o meu tríceps fica ali mais ou menos. Então o que eu faço? Eu coloco um testa bem trabalhado, em vez de projetar a barra na minha testa, eu projeto ela acima da minha cabeça, encosto no banco em todas as repetições e faço a partida do zero. Isso dá uma contração muito boa para o tríceps e é um bom exercício aí para progredir em força e em volume desse tríceps. Quanto ao número de vezes treinar para força na semana, então, isso varia bastante do método, do volume desse treino, da intensidade que vai treinar. Então aí para resumir, por exemplo, no método 5-3-1, 5x5, onde tem um pouco mais de intensidade e um volume médio, tu pode estar treinando aí 3 vezes por semana, por exemplo, segunda, quarta e sexta, é uma boa frequência, dá para se recuperar legal e seguir progredindo. Treinar para força não é só treinar com repetições baixas, você pode treinar para força na faixa das 20 repetições, por exemplo. Não vai aumentar tanto assim a sua demonstração máxima de força, então 1 RM, mas na faixa das 20 repetições você provavelmente vai aumentar bastante. Basta sempre se esforçar no último nível, digamos assim, ou seja, pegar uma carga que você só consegue fazer aquele número de repetições que nem tentando com todas as suas forças você consegue fazer mais uma. Basicamente, chegando próximo a esse limite é o que vai aumentar a tua força. Agora eu vou encontrar outro lugar para terminar de gravar isso porque tá um calor insuportável aqui dentro do carro e eu não paro de suar. Então tô gravando aqui ainda dentro do carro, mas em um local bem mais bonito. Vou até dar uma vista para vocês depois. Tô dentro do carro porque, embora seja um local bem bonito, um tanto quanto família, a galera de Caxias do Sul deve conhecer esse lugar, a Lagoa do Desvio Risso. Enche de chinelo e eu não tô nem um pouco afim de perder a minha câmera que eu acabei de comprar. Então durante a semana é um pouco perigoso aqui. Tô pegando meu time-lapse na câmera pequena aqui, que é a ceninha que vocês viram no início do vídeo. Dá uma olhada, um look geral aí na lagoa. E eu perdi a conexão aqui, alguém fez uma pergunta muito interessante, até peço desculpas, não lembro quem foi, mas eu tinha lido a pergunta, agora perdi a conexão. A pergunta era a seguinte: o que eu acho de treinos de hipertrofia mesclado com força, e para comentar um pouco sobre isso. Então, o que eu acho é que não funciona tão bem, embora a hipertrofia seja aí o aumento da capacidade de trabalho do corpo, então treinando força tu tem sim hipertrofia. Num treino mais focado em hipertrofia, embora eu não acho esse termo tão adequado, hipertrofia é uma fase, não simplesmente um treino, então tem toda uma questão de alimentação por trás, tudo isso deve ser trabalhado. Mas enfim, onde eu quero chegar com isso é que o interessante é ter um foco por vez. Se tu quer ganhar força naquele momento, o teu foco deve ser força, tu deve trabalhar a tua dieta com os carboidratos, aí 70, 80% dos carboidratos
antes, durante e depois do treino, treinar buscando força de verdade, indo no limite, como eu expliquei na pergunta anterior, e no momento de hipertrofia, então distribuir um pouco melhor os carboidratos, fazer um treino um pouco mais metabólico, de repente com bisets, trisets, buscando trabalhar bem todos os aspectos. Então, como eu perdi a conexão aqui, eu vou lá para casa para terminar de responder essas perguntas. Essa questão das perguntas é um negócio que eu achei bem interessante, mas provavelmente no novo formato do vlog aí eu vou ter que dar uma certa controlada, porque mostra, é muito legal isso, gosto bastante de responder a cada pergunta de vocês. Eu acho que se a pessoa tirou um tempo para fazer uma pergunta, é porque ela de fato quer saber aquilo, né? Porém, o volume é muito grande e isso acaba deixando os vídeos muito longos. Mas de qualquer forma, gostaria de agradecer a cada um de vocês que faz as perguntas, vou seguir respondendo. Ainda vou calcular como eu vou fazer isso, se eu vou deixar, de repente, determinado vídeo que é postado em determinado dia com perguntas, se continuo respondendo em todos. Mas de qualquer forma, então, é interessante, mostra aí o engajamento do público, fiquei muito contente com isso. É muito importante, representa muito pra mim o engajamento de vocês aí fazendo as perguntas, interagindo legal. Fico bastante contente mesmo. E importante pra vocês também, que já que podem ter suas dúvidas aí sanadas. Então essa é uma questão muito interessante. Às vezes uma pessoa tem uma dúvida que serve para dezenas de outras. Então com uma resposta eu consigo resolver o problema de várias pessoas. Isso é o mais importante para mim. É um dos objetivos do canal aí. E passar com uma vez que eu fale uma informação, conseguir ajudar muita gente. E é o que me mantém motivado para continuar gravando. Se eu fosse depender de dinheiro, por exemplo, não tenho patrocínio. Um filho da puta me cortou aqui. Não tenho patrocínio, então, de forma direta. Eu tenho patrocínio da academia, não pago um centavo para treinar ali no Borges. Sou muito grato a ele por tudo. Mas não tenho um patrocínio de suplementos, um patrocínio que eu ganhe dinheiro do YouTube. Não vou ser hipócrita dizer que eu nunca ganhei nada. Já ganhei sim, mas não chega a 500 reais. Na verdade não chega nem a 400. E foi uma vez só, mas não é um ganho fixo que todo mês eu tenho um dinheiro ali. Então se eu fosse pensar nisso para gravar meus vídeos, tava ferrado, já teria desistido há muito tempo. Então, voltando aqui para as perguntas, o Gilvano Pereira da Silva perguntou se eu aconselho uma super série de peito apenas uma vez na semana ou mais vezes, se é possível ou se não é recomendável. Então, tudo isso depende do volume de treinamento e da intensidade dessa super série. Uma boa forma de descobrir esse tipo de coisa é escutar, digamos assim, o teu corpo. Digamos que tu faz peito na segunda e na quinta-feira, por exemplo. Se tu faz na segunda, rendeu legal, conseguiu fazer com determinada carga, chega na quinta tu não consegue repetir com a mesma carga ou reduz as repetições, é sinal que tu não tá recuperado o suficiente ainda. Então, nesse caso, o legal seria fazer uma vez só por semana. Agora, se tu faz na segunda e consegue fazer na quinta da mesma forma, tá beleza, pode fazer 2 vezes por semana tranquilamente. E agora o Jarbas fez a seguinte pergunta. Dizem por aí que passando de 1h25, eu já ouvi 45 minutos também, de treino no caso, o corpo entra na fase de catabolismo, se isso é verdade ou mentira. Na verdade, desde o primeiro minuto teu treino é catabólico. O objetivo do treino mesmo é catabolizar, é destruir tecido muscular, é afetar esse tecido para que depois ele seja reconstruído e aprimorado. Então isso não é para se preocupar. O que acontece é que muitas vezes não é necessário fazer um treino tão longo aí, quase 1h30. No treino de força, onde a gente descansa um pouco mais, é comum os treinos chegarem a 1h30. Mas um treino de hipertrofia aí, bem trabalhadinho, 40 minutos é mais do que suficiente. O Felipe Vieira perguntou qual seria uma boa carga para começar a competir no levantamento terra, que ele ouviu que seria pelo menos o dobro do peso corporal. Na verdade, não existe uma carga ideal. O powerlifting é um esporte bem flexível. Muitas federações oferecem a possibilidade do atleta competir na categoria estreantes, por exemplo. Então ele só vai competir com gente da mesma idade dele, do mesmo peso dele, e que esteja também competindo pela primeira vez. Muitas vezes ele compete sozinho, então só pela experiência de subir no tablado, puxar aquele peso, isso já compensa, mesmo competindo sozinho. Então o Lord Ord fez a seguinte pergunta: se eu acho mais interessante para um natural
seguir na dieta na base ali no frango e batata doce, ou oscilar entre bulking e cutting. Eu acho e vejo que o que funciona bem é a oscilação. A base da evolução é sempre a oscilação, a quebra de platô, as mudanças, os altos e baixos. É isso aí que vai te fazer chegar no objetivo. E na filosofia que eu adoto pra mim de treino, eu procuro sempre tirar o melhor de cada fase. Então faço um bulking até eu ver que não tá mais rendendo legal, tô começando a ganhar praticamente só gordura, tô aumentando meu peso muito devagar. Então eu entro em processo de cutting, mesmo que seja um pouco curto, só para dar aquela quebra, e então volto pro meu bulking. O Faniga Motoqueiro perguntou sobre o treino de pernas, que ele ia treinar no dia seguinte, já treinou no caso, mas eu vou responder essa pergunta mesmo assim porque pode ser útil para alguém. Então se ele começa com os exercícios mais difíceis, agachamento, afundo, leg, esse tipo de coisa, ou com os mais fáceis, extensora, flexora, esse tipo de coisa. Isso depende muito da fase, se tu tá buscando ganhar peso, perder peso, o quanto de carboidratos tu tá comendo, e principalmente o como tu se sente nesse dia. Se tu tá com vontade de começar pelo agachamento, vai e começa. Se tu tá com vontade de começar pela extensora, vai e começa. Mais vale a pena se tu tá motivado pra fazer uma extensora, tu vai lá e faz a extensora a todo vapor, do que tu vai lá e faz um agachamento meia boca. Isso vale não somente para exercícios, mas para músculos também. O pessoal usa muito isso de desculpa para não treinar perna, mas é importante. Se tu chega na academia, é dia de treinar costas, por exemplo. Tu não tá com o mínimo de vontade de treinar costas, vai e treina o que tu tá com vontade. Não vale a pena ir e treinar por treinar, tem que sempre treinar com toda a tua garra. Então, o Yuri Bland perguntou com quanto de carga seria interessante sair do Strong Lift para um método de treino mais avançado. Então não é questão de carga, é questão de desenvolvimento. Se tá sentindo que o Strong Lift não tá mais te proporcionando um desenvolvimento da forma que deveria, troca de método. O Bruno Muniz pediu para eu passar um treino de costas, então vou passar sim em um projeto que eu tô planejando e que eu vou implantar em breve. Eu vou passar diversos treinos de todos os grupos musculares. Espero conseguir passar para vocês bem certo a questão de qual momento é melhor para fazer qual tipo de treino, com qual quantidade de carboidratos, tudo isso de forma bem detalhada. Vai ser um projeto bem caprichado, tô me esforçando bastante em cima disso. Teve uma questão bem importante aqui que o Árgolo levantou. Ele também vai competir dia 7, e ele treinou segunda-feira, treinou na quarta-feira, e hoje, que é quinta, ele não vai poder treinar, e ele perguntou o que ele deveria treinar na sexta-feira. Então, eu de forma alguma indico treinar poucos dias antes da competição. É ideal descansar aí pelo menos 4 dias, 5 dias. Eu descanso uma semana, um pouquinho mais, até normalmente eu faço meu último treino na quinta ou na sexta-feira, as competições costumam ser no sábado, então eu descanso aí cerca de 8, 9 dias. Que é um tempo ideal para o teu sistema nervoso se recuperar legal, a tua musculatura, teus tendões, qualquer estrutura, principalmente se tu pretende ir um pouco além do que tu levanta nos treinos. Porque na rotina de treino a gente fica aí com um estresse residual de um treino, acaba sobrando pro outro, então muitas vezes a gente não consegue dar o nosso máximo. Na competição, o ideal é chegar 100%, chegar descansado. Se você treina no dia anterior, boa parte das estruturas, principalmente essa questão de energia, que é muito importante, não vai estar em 100%, e isso pode aí influenciar de forma direta nos teus resultados. O Brendoveschi, então, ele perguntou o que eu faço de auxiliares para supino, agachamento e terra. Bom, para supino, normalmente, como eu já comentei em uma resposta anterior, eu faço testa, ocasionalmente também faço a extensão de tríceps na polia, que é um exercício muito bom. Agachamento, no momento, eu não estou treinando. E pro terra, normalmente eu utilizo de exercício auxiliar aí algum exercício que me proporcione uma mobilidade legal de escápula, como por exemplo uma remada curvada, uma remada articulada, barra fixa. Normalmente eu faço um só exercício auxiliar, então por treino faço o lift principal e um exercício auxiliar. Algumas vezes quando eu sinto que o meu bíceps está precisando de uma atenção, eu faço então rosca direta. E vou variando um pouco, panturrilha também é importante, que é um músculo que acaba recebendo pouco estímulo nessa rotina de powerlifting, então são musculaturas que é importante trabalhar aí de forma isolada. E eu acho que as perguntas que ficaram pendentes eram essas aí. Se eu esqueci a pergunta de alguém, eu peço minhas sinceras desculpas, pode ser que eu não tenha de fato visto, então se é uma pergunta relevante que vai te fazer falta, pode perguntar novamente, que assim que possível, quando eu for postar um novo vídeo, eu vou responder. O vídeo de hoje é esse aí, quem gostou, deixa aquele joinha e se inscreva no canal. Valeu!